Boa tarde. Desculpem aí a demora acho que quebrei minha garrafa preferida. Tô triste ainda. Ganhei na Campus Party. Meu Deus, não acredito. Tá, o título da palestra, como vocês podem ver, misturando arte com Python, uma introdução à transferência de estilos. Meu nome é Isaac. Meu username no Twitter e no Instagram é Isaac Moro underline, e no GitHub é mesmo username, só tira underline, porque eu consegui pegar lá meu nome, não tinha ninguém usando. Então, é isso. Bom, ainda não trabalho, sou graduando em Engenharia de Software pela UFC, não a de luta, né, a Universidade Federal do Ceará. Eu sou do campus de Quixadá, é uma cidade no interior do Ceará, que tem, talvez vocês, não sei se vocês conhecem, é bem conhecido por causa da pedra que tem formato de galinha, a pedra da galinha choca. E acho que, não sei, mas enfim, todo mundo que conhece por causa da pedra da galinha. E tanto é que a Pedra da Galinha saiu no episódio da Dragon Ball. Não sei se vocês viram aí. Mas procurem aí Pedra da Galinha, Dragon Ball, que aparece. E eu também... E eu também sou amante de tudo relacionado a dados. Já fui monitor da disciplina de banco de dados. E aí, desde o ano passado para cá, eu venho estudando Machine Learning, Deep Learning e essas coisas mais relacionadas também uma área mais avançada de dados, né? Mas ainda continuo com a minha paixão por banco de dados, tá? Postgres é vida. Eu atualmente trabalho com desenvolvimento web, trabalho entre aspas, faço alguns projetos em desenvolvimento web. Então eu não trabalho com essa parte de deep learning. O meu estágio na faculdade é em desenvolvimento web, mas o meu coração é de outro. E eu também sou poeta e fotógrafo amador, às vezes tiro algumas fotos legaisinhas por aí. Eu acho legais, meus amigos nem tanto. E eu atualmente estou no meu último semestre, né, eu acho, da faculdade, então eu estou na odisseia aí em busca de um emprego, então estamos abertos a convites. Então, primeiramente, o que é... Opa, não, pera. Não sei se vocês vão querer brincar um pouquinho, mas se não quiserem, também a gente passa. Se vocês puderem entrar no Kahoot e pegar esse... Não sei se vocês conseguem, se a internet está legal. Vocês estão com a internet aí? Tá. O joguinho é basicamente o seguinte. Vai ter algumas imagens e vocês vão tentar adivinhar quais delas foram desenhadas por humanos e quais delas foram desenhadas por computador. Então, vocês vão em kahoot.com, vai ter lá do lado Enter Game Pin, e aí vocês vão digitar 320014. Eu vou tentar jogar aqui também. Deixa eu ver se eu consigo. Opa, não é esse aqui não. F11, valeu. Tá, eu acho que não vai dar porque eu não estou conectado. Mas vocês vão aqui em Enter Game Pin. Não vou tentar conectar para não... Não, é legal vocês jogarem. Espera aí. Eu vou tentar conectar aqui. Eu acho que não vai dar certo, demorando muito e a gente tem pouco tempo. Mas basicamente nesse joguinho, não sei se vocês já estão jogando. 320014. Tá, então vamos seguir adiante. Bom, chega de brincadeira, então vamos começar depois dessa tentativa falha Opa! O que é isso aqui? Acho que... Rapaz, o universo está contra mim. Tá, vamos começar. Então, primeiramente, o que é arte, né? Bom, nas minhas pesquisas, foi bem complicado achar um significado para o que é arte, porque esse é um conceito que varia muito com o tempo. O que era arte antigamente, ou o que não era arte antigamente, hoje em dia é arte. Um exemplo que eu conheço são as pinturas de Van Gogh, que na época dele não eram consideradas arte por outras pessoas, mas que depois foi muito valorizado, depois que ele não está mais entre nós, depois que ele morreu foi muito mais valorizado e a gente conhece como arte.
E então é bem complicado definir o que é arte, mas definindo, né? São algumas atividades ligadas às manifestações humanas, de ordem estética ou comunicativa. Mas frisaram nesse humanas. E aí como, como eu já tinha brincado de transferência de estilos, e aí será que um computador ele pode fazer arte? E se computadores podem fazer arte? Isso é arte? Então, segundo o conceito que a gente tem, e como arte é um conceito variante, não dá para definir se o que eles fazem é arte ainda, mas pode vir a ser considerado arte posteriormente. Então, a pergunta que fica é: somente os humanos podem fazer arte? Só eles têm essa habilidade? Se um computador ele faz alguns borrões lá e gera uma saída, aquilo pode ser apreciado como arte e vir a ser apresentado em um museu? Ah, essa aqui é a pintura do algoritmo DeepArt, sei lá. Ah, em 2018. Bom, e aí a gente vai entrar agora no campo, o que é transferência de estilos, né? Bom, a gente tem a inteligência artificial cada vez mais presente nos nossos dias, seja em filtros, em fotos, no Snapchat, não sei se vocês já usaram. Um que usa transferência de estilos para fazer essas brincadeiras é o aplicativo Prisma. Então, você consegue transformar qualquer foto que você manda para lá em alguma obra de arte, entre aspas, né, se os doutores da arte assim considerarem arte. E, no caso, se fosse possível a gente aplicar o estilo da pintura de Van Gogh, que não tem mais como ser feito, né, ele não pinta mais porque ele está morto, mas será que seria como a gente conseguir aplicar o estilo da pintura dele no céu de uma cidade do interior, uma foto que eu tirei? E sim, isso é possível, tanto é que está aí. Eu tenho um laser aqui. Então, tanto é que está aí nessa foto. Essa é uma foto que eu tirei da frente do meu apartamento em Quixadá. E ali, acho que esse borrãozinho aqui preto, quase no meio, não, do lado dele, na verdade. É a pedra da galinha choca. Não dá para ver daí, mas... E aí eu apliquei a Noite Estrelada, do Van Gogh, nessa foto. E ficou daquele jeitinho ali que está na direita. Então, o que a transferência de estilo faz? Ela basicamente trata de separar o que é o estilo da foto, e o estilo são os padrões de cor, os tons de pincelada, e etc. E o conteúdo são realmente os objetos que estão nessa foto. E ela trata de separar isso e passando para o nosso algoritmo uma imagem de estilo, uma imagem que eu vou chamar aqui de A, e uma imagem qualquer para a gente transferir o estilo para ela, uma imagem B, a gente vai mudando o estilo de B a partir da imagem A, né? Da nossa imagem de estilo. Então, a gente tem que ter duas imagens, pelo menos. Ou uma imagem, mas não sei, se você quiser repetir a mesma imagem, mas a gente precisa ter uma imagem de estilo e uma imagem de conteúdo. Isso acontece graças à mágica da convolução. Muitos desses algoritmos são baseados em redes convolucionais. E tanto é que já existia transferência de estilo antes, não é algo novo. Mas o método como era feito, se eu não me engano, era feito com métodos estatísticos. Enfim, eu não cheguei a pesquisar bem como era feito antes, mas a gente teve o trabalho de Getz, Ecker e Betz, e foi lançado em 2015, e ele é dado como um grande marco nessa parte, nessa área. Tanto é que esse trabalho despertou o interesse da indústria e da academia nessa área, né, de transferência de estilos. E aí a gente tem esse exemplo que o artigo dele dá, que ele pegou essa foto, aplicou aquele... Eu não conheço essa pintura, mas eu peguei lá. E aí ele dá essa foto e essa pintura, e ele consegue aplicar o estilo dessa pintura na foto que ele passou. E aí tudo isso é graças à convolução, né? Viva la convolução. Se tiver pegado a referência. Então as redes neurais convolucionais, elas consistem em camadas de pequenas unidades que elas fazem exatamente esse processo da informação visual. Isso vai gerando esses mapas de recursos, né? Então a gente tem a nossa imagem de entrada, e essa é uma pequena demonstração de como foi feita esse algoritmo que eu fiz, e que o artigo também dá. Esse algoritmo foi baseado no artigo, mas foi feito utilizando a biblioteca PyTorch. Eu depois posso falar um pouquinho dela, se sobrar tempo.
Então, basicamente, a gente tem as nossas camadas e o nosso mask pooling, e a gente vai refinando cada vez mais ela e extraindo as características dela, isso por estilo e para o nosso conteúdo, e a gente vai aplicando isso no nosso estilo. Isso em feed-forward, né? Não tem retroalimentação. Então, o fluxo é basicamente o seguinte, do algoritmo de transferência de estilo. A gente vai carregar uma arquitetura pré-treinada, né? Nesse caso, eu usei a VGG19. Existem várias arquiteturas pré-treinadas com o dataset da competição ImageNet. E aí essas arquiteturas elas são campeãs de cada ano. E a VGG19 é do Visual Geometric Group. Eu acho que aqui ganhou, na verdade, em um ano foi a VG16, mas a 19 eu acabei optando por ela. E aí 2 imagens são inseridas para a nossa rede, né? Como eu disse, vai ter uma imagem de entrada, 2 imagens de entrada, uma para estilo e outra para conteúdo. Como é que a gente pode ver aqui no slide, né? A gente tem a nossa imagem de conteúdo, uma imagem de estilo, e aí o nosso alvo, que é a gente quer aplicar esse estilo na nossa imagem alvo. E aí a gente transforma as imagens em tensores, que no PyTorch que no PyTorch ela é uma matriz genérica para qualquer cálculo. Seria como um array do NumPy. E aí, seguindo esse fluxo, a gente extrai as features, né, e a gente tem que calcular a matriz de Gram nesse procedimento. E a matriz de Gram nesse procedimento é a gente calcular fazer a multiplicação de matriz do nosso tensor pela transposta dele. E aí, para cada camada da nossa imagem, a gente vai fazer essa multiplicação. A gente vai definir nossos pesos para cada camada, e aí é arbitrário seu. E aí você pode ir brincando e vendo se os pesos que você está definindo para cada camada, você tem que definir um peso para cada camada, se isso está gerando um resultado bom, um resultado esperado, ou se você consegue melhorar isso. E aí a gente vai atualizar a imagem-alvo e vamos calcular também as perdas, né? Quanto o nosso algoritmo está errando. E nesses casos de transferência de estilo, se você tiver uma perda muito grande, não fique preocupado, isso é normal, é assim mesmo. É diferentemente de outros algoritmos que talvez, se vocês tiverem implementado, onde o ideal é você ter uma perca mínima e aí diminuindo cada vez mais. Você vai ver que se você for fazer isso, você vai ter perdas exorbitantes, mas elas vão diminuindo com o tempo. Então, o alvo aqui não é melhorar tanto a perda, mas sim ter o resultado final. Um resultado final na imagem que seja algo agradável. Ou não tão agradável, né? Já que a gente está falando de arte, então não tem como saber. Então, mostrando um pouquinho de código, eu abstraí as funções e as partes mais genéricas e fui para o que realmente importa. Eu usei o Adam como optimizador, com a taxa de aprendizado de 0.03 e 2.000 passos de treino, né? E aí esse show every é para cada 400 passos ele ir mostrando como é que está ficando minha imagem, para eu saber se eu tenho que parar o algoritmo e ajustar os pesos, ou se aquilo está bom. Então eu faço esse loop, né, para percorrer para percorrer os meus passos. Eu pego as minhas features e aí eu faço essa multiplicação de matrizes, né? Então, para cada camada que eu tiver, nos pesos do meu estilo, eu vou pegar esse shape deles, do meu alvo. Eu vou pegar a matriz de Gram e eu vou fazer essa multiplicação pela média para pegar as perdas tanto de estilo, as perdas de estilo, e ao final eu calculo a perda total, né, da minha rede. Então eu tenho tanto a perda de estilo quanto a perda do estilo da camada que eu estou percorrendo.
Então, o seguinte, a gente tem os passos comuns de, basicamente, de algum treinamento de rede neural, que aí eu zero os gradientes do meu optimizador, eu calculo a perda total, e aí eu atualizo os pesos com o Optimizer Step. E aí, para imprimir e para calcular a minha perda, para exibir a minha perda total, eu faço se o meu show Weaver é igual a zero, eu printo a minha imagem agora, como é que ela está, e mostro quanto foi de perda nesse intervalo. Então, basicamente, alguns exemplos que eu peguei. Me mandaram esse meme aí no WhatsApp, não estacione em frente ao portão, e ele está enfrentando o portão. E eu quis, eu quis colocar isso com a figura do Abaporu, né? Eu achei bem, talvez daqui a alguns anos, os humanos do próximo século vão olhar essa imagem e vão dizer que a gente era muito artista. E aí eu peguei essa imagem do avião descendo já, segunda vez que viajo de avião, então eu não sabia se ele ia cair ou não. E aí eu coloquei com a imagem do grito, né? Então eu quis tirar essa foto aí, caso que a gente que viaja um pouco de avião, a gente tem que tirar foto de tudo. E aí nesse caso foi o que eu fiz durante toda a viagem. E ficou esse negócio meio estranho, mas que pode ser considerado arte também, né? E aí, enquanto eu esperava também no aeroporto, eu tirei foto dessa paisagem deles, de lá, de Fortaleza, e botei a noite estrelada, né? Bem clichê. E ficou isso aí. E aqui é a praia de Iracema, em Fortaleza. Praia bem bonita, eu recomendo visitarem, se vocês forem lá. E aí eu quis fazer algo bem rebuscado, assim, eu quis dizer. Que esse quadro se não me engano, é do Picasso, né? Eu sei o nome, é o quadro de Guernica, ou Guernica, né? E aí são várias imagens sobrepostas uma na outra. E aí eu quis realmente ver como que isso ficaria numa imagem agradável aos olhos, como é a imagem de uma praia com o céu. E ficou algo não muito agradável. Realmente ficou várias coisas sobrepostas na imagem. E como se fosse um papel amassado. E é isso. E aí, são dois autorretratos, um parece que é meu, e outro do Van Gogh. Eu não sei quem é quem aí dos dois. Mas aí eu quis aplicar esse estilo dele na minha foto, né? E aí ficou exatamente, ele pegou essa parte azul, essas características azul do autorretrato, né, de Van Gogh, e jogou para minha imagem. E ficou assim. E aí, por último, essa é uma foto da Pedra do Cruzeiro, lá em Quixadá também, com o pôr do sol. Quer dizer, o sol já tinha se pondo e ficou essa mancha vermelha no horizonte. No horizonte da Terra redonda, tá? Terraplanistas. E aí eu apliquei essa imagem, que agora eu esqueci o nome do quadro, mas se eu não me engano é do Picasso. E aí eu apliquei nela. Essa foto não é minha, de um amigo, mas como estava no meu backup, eu acho que ele não vai se importar de utilizar. E essa foi a que eu mais gostei de todas, porque ficou realmente como se fosse uma pintura, pelo menos eu achei, né? Com, de novo, aquela característica do papel, como se fosse um papel amassado em cima, mas talvez otimizando os pesos, isso poderia ser melhorado, talvez. Mas como eu rodei com os mesmos hiperparâmetros para todas as fotos, então eu acabei não modificando para uma ou para outra. Então ficou todos os hiperparâmetros para as fotos. E ficou isso. Então, concluindo, como eu disse, transferência de estilo não é algo novo, já algo que já vinha sendo feito, mas que, após esse trabalho do Gates, tanto a indústria quanto a academia eles começaram a estudar mais essa área. E aí já temos aplicações comerciais com essa parte de transferência de estilo, né? Tem o Prisma. O Google tentou brincar também com esse, eu não sei se vocês viram, eu gostaria de ter trazido também, mas acabei esquecendo de trazer. Mas algo que ficou bem falado, que foi como a IA do Google enxergava o mundo. Aí tinham vários cachorros, tudo junto, um do outro, e espirais, enfim, era uma viagem bem doida. Mas
E aí tem também tem esse DeepArt também, que eu vi, que ele usa, mas, pelo que eu entendi, ele é bem demorado para você fazer. Então, se você for querer brincar com DeepArt, mande sua imagem hoje, talvez daqui uns 2 meses eles consigam terminar para você. Mas, como eu disse, é algo que vem ganhando notoriedade. E acredito que virão aí bons resultados. E eu gostei de estudar isso também. É algo que você pode, para quem está começando com Deep Learning, talvez seja algo legal de se começar com transferência de estilo, porque você consegue ver a otimização das perdas, a otimização do seu algoritmo na prática, né? Você consegue ver a aplicação daquilo numa pintura, por exemplo. Então, é algo que sai um pouco só do número, né? Porque quando o número está baixando, você sabe que está bem, mas você vendo ali uma imagem sendo melhorada de acordo com a otimização do seu algoritmo, é algo gostoso de se trabalhar. E é isso, Rogerinho.